Eu vou querer falar de outras coisas de exploração espacial, mas acho que tem um assunto que também está muito em voga hoje, que é a história dos satélites, né? Uhum. Quantos satélites, antes do Elon Musk começar a brincar no espaço, quantos satélites a gente tinha? Sei lá, uns 2.000 satélites no espaço? Não, um pouquinho mais, né? Três Chegava perto, mil? em 3.000, 4.000. Quando a gente olha hoje para Elon Musk e para, sei lá, tem umas duas empresas querendo. OneWeb, Nós estamos falando de talvez daqui uma década ter 40 mil. mais. É um salto muito absurdo. É. Uhum. A gente já sabe que isso vai trazer um monte de benefício, mas vai trazer um monte de problema também. Uhum. A minha primeira dúvida é: e quem é que. Existe uma legislação sobre isso ou não? Porque vamos imaginar daqui 20 anos, a hora que isso tiver com 300 satélites, Uhum. em algum momento vai lotar. Sim. E aí, se lotar, a empresa quiser lançar, não lança mais. É. Entende o problema? Quer dizer, Sim. além das questões que a gente vai ter em relação, sei lá, à astronomia e outros problemas, quem tá lá, quem tá chegando lá vai ser dono desse território ou não? Hoje em dia, sim, mas essa resposta tem que ser respondida em partes, porque você tem o mundo dos geoestacionários, que são organizados pela ITU, tá? Que é o órgão internacional de telecomunicação, e aí você tem os slots, onde está vazio, o país tem que fazer requisição, e você pode colocar um satélite geoestacionário para servir para determinado país. Então é muito bem organizado. Quando você fala de órbita baixa, que é onde esses satélites de constelação de internet estão sendo colocados, é muito mais flexível essas legislações que existem. Existe uma demanda de que você não deve ter um satélite que dure mais do que 25 anos em órbita. Isso está sendo questionado, porque 25 anos é muito. Os próprios Starlinks, eles têm motores próprios que conseguem trazer esse satélite de volta e antes dos 25 anos. Tem gente falando de 12 anos, tem gente falando de 5 anos. O problema existe. Mas peraí, eu quero entender essa diretriz de. Quanto você falou? 50 anos? Não, hoje é 25 anos. Essa diretriz de 25 anos, ela é uma diretriz em que aspecto? De você não deixar esse cara lá por mais 25 anos, porque depois isso pode virar um detrito pela obsolescência normal da tecnologia? Ou é uma questão do tipo, você brinca por 25 anos e depois dá vez para outro? Queria entender qual é a lógica dos 25 anos. Não, 25 anos é uma janela bem farta para tempo de funcionamento de satélite, né? Tá, então é uma questão de detrito, ou seja, não deixa mais do que isso, porque a chance desse satélite pifar e você não conseguir fazer ele cair na Terra para ser destruído é muito grande, é isso? Mas satélites que estão até 1.000 quilômetros da Terra, ele acaba reentrando em determinado momento. Quanto mais alto, mais demora para fazer a reentrada orbital, porque o que faz ele fazer a reentrada orbital por mais que a gente ache que a atmosfera ela é significativa até os 70 quilômetros, a gente tem a linha de Kármán 100 quilômetros, mas você continua tendo partículas da atmosfera que continuam batendo nesses satélites e esse impacto vai freando os satélites e eles, uma vez que começam a frear, começam a fazer a reentrada orbital. Então, um satélite que está, por exemplo, a 200, 300 quilômetros, 400 quilômetros da altura da estação espacial, dependendo do tamanho da atmosfera, que é variável, que vai depender da atividade solar, pode decair em 4 meses a decair em 2 anos. Quando você começa a levantar essa altitude, aí pode ficar 20 anos, 25 anos. E aí que entra essa ideia dos 25 anos. Porque chegou um limite ali, pode ser que o satélite nunca mais caia. Então é importante você ter algum tipo de motor para que traga ele para uma órbita um pouco mais baixa e aí as partículas deem fim nele para entrar na atmosfera. O problema do geoestacionário, que está a 36 mil quilômetros, aí é muito, né, muito além do que os 100, 200 quilômetros, é que ele nunca vai fazer reentrada orbital. Esquece. Então, esses satélites que estão geoestacionários, existe uma órbita chamada órbita cemitério, que está além dos 36 mil quilômetros, que quando esse cara fica velho, né, acaba o tempo de vida dele, você dá uma última ligada no motor dele para levar ele para uma órbita cemitério e não atrapalhar mais esses slots, que são slots tão preciosos dos slots aí geoestacionários. Mas, querendo ou não, gera um detrito, né? Não vai ser um detrito tão incômodo como os que você tem mais perto, mas é um detrito, né? É um detrito, mas lembre que a gente está falando de algo em 3 dimensões, então quanto mais distante da Terra, aquele ponto
tem menos influência em possibilidade de novas órbitas, porque... Não, tudo bem, Lucas, mas assim, a última vez que eu pesquisei, assim, a quantidade de detrito que tinha já era um absurdo. Era tipo, sei lá, se a gente está falando de acima de 10 centímetros, sei lá, era 30 mil. Mas se a gente estava falando, sei lá, de 1 centímetro, que parece, 1 centímetro não é nada, mas nessa velocidade, Sim, 1 centímetro você derruba uma estação espacial. Tô exagerando, mas é um risco. Aí os caras estão falando de, sei lá, de 100 milhões, 150 milhões de detritos. Sim. E alguns que não conseguem nem ser mapeados, tá? Então você E quando a gente fala de não ser mapeado, quer dizer que não só que você não sabe onde ele está, mas você não sabe o que ele vai atingir, né? Exato. Então, a gente tem nuvens de detritos, a própria estação espacial, de tempos em tempos, tem que fazer um balé orbital para fugir de nuvens de detritos. A gente tem aqui no Brasil o COP, que fica lá pilotando os satélites brasileiros, né, o geoestacionário, por exemplo. Eles têm pessoas 24 horas preocupadas com eventuais detritos espaciais e tem que ficar alguém sempre de prontidão para movimentar um pouquinho o satélite para não impactar. Então esse problema é real e a solução vem através de legislação, das pessoas terem, por exemplo, redução de tempo que você pode deixar. Lembrando que você tem detritos artificiais, mas você tem detritos naturais também, que não tem muito o que fazer. E aí outro pessoal que se preocupa com isso, que você pode ter, inclusive, detritos que podem impactar na Terra e dizimar a população, né? Aí defesa planetária é outra coisa. Mas dentro dessa parte artificial, você não só tem meios através de legislação, então companhias de lançadores podem elas mesmas impor que tipo de satélite que vai ser lançado ou não. Existem coisas que estão ali dentro da UNOSA, que é um braço da Unesco ligado à ONU, que faz ali as leis gerais do espaço, mas já foi-se a época da década de ouro, que a gente chamava, quando as nações conseguiam sentar e escrever tratados multilaterais. Hoje a gente está vendo isso muito mais no âmbito bilateral, de países se acertando com outros países, de como que tem que fazer essa exploração espacial. Podemos falar um pouco disso, porque entra nessa parte de mineração, tem outras coisas que a gente pode abordar também, mas essa parte dos detritos em si, tem também o lance de, hoje em dia, não só agências espaciais, mas startups começando a se preocupar em como buscar soluções para diminuir detritos. Então imagine você que uma hora teremos serviços de empresas que vão limpar determinadas regiões onde você vai querer alocar novos satélites. E aí tem diversas tecnologias sendo desenvolvidas, a mais promissora são os tethers, que a gente chama, que são como se fosse uma tarrafa que o cara abre no espaço. Tem umas coisas que parece ficção científica de quadrinho, né? Mas estão recebendo dinheiro e estão fazendo, né? Não, e pode ser que seja muito funcional, mas são aquelas soluções que são caricatas até, né? De lançar rede, de não sei o quê. A própria Starship é super caricata, se você parar pra pensar. Não, totalmente. E é o cara que vai simplesmente ser a maior disrupção que a gente vai ter na economia espacial. Já é, né? A Starship não, né? Porque ela não existe ainda. Mas não, tudo bem, mas se você olhar a SpaceX de uma maneira geral, quanto custava para você lançar um satélite? Não, caiu muito. Caiu um absurdo. 1 quilo... Hoje em dia eu consigo colocar 1 quilo no espaço na casa dos $25 mil. Isso era $100 mil. Era. Tá. Mas chegava, às vezes, dependendo do tamanho do satélite, chegava a dezenas de milhões para você botar. Porque a hora que você... Sim. Você tem satélites pequenininhos, você tem satélites muito grandes, né? E toneladas. aí, uma coisa é você fala assim, não, puta, agora era 10 milhões, agora é 1 milhão. Tudo bem, mas 10 milhões não é nada. Agora, a hora que você bota um satélite... Mas o Starship tá falando... O Elon Musk tá falando de $10 por quilo, né? Pois é, porque assim, é a evolução natural lá da... Enfim, a gente tem todas as leis, né? Lei de Moore, enfim, tem todas as leis aí, a gente sabe de como isso cai o preço, né? Mas uma dúvida que eu tinha era essa, de como é que... O que vai acontecer, porque assim, em algum momento a gente vai ter que regular isso. Isso vai ser uma discussão complicada, porque você imagina a hora que a China quiser começar a fazer isso, né? Já faz, né? Na verdade, é um problemão a China, porque ela tem uma preocupação muito menor do que os outros países em questão de detrito espacial. Não, perfeito. Mas o meu ponto é, a hora que você tiver, sei lá, 40, 60, 80, 100 mil satélites, e a hora que você começar a ter o mercado corporativo da China entrando, né? Quer dizer, e aí? Como é que faz? Não tem resposta hoje em dia ainda. O que existe, que é até interessante, aí já puxando para o assunto da mineração espacial. Você teve uma primeira leva de empresas de mineração espacial, 2 principais, Deep Space Industry e Planetary Resources. Da onde são? Cara, Luxemburgo. Tá. Mas elas foram para Luxemburgo porque o país protege.
as Perfeito. empresas lá, tá? Mas são empresas americanas, obviamente. E elas foram compradas por fundos ligados a bitcoins, a blockchain, na verdade. Estão comprando tudo. E aí a pergunta é por quê? Porque hoje em dia não é claro como que você vai gerir recursos, assets espaciais. E as pessoas acreditam que contratos inteligentes podem ser a resposta do futuro para isso. Então pode ser que a alocação de órbita seja feita através de agreements de empresas privadas, através de contratos inteligentes. Mas hoje não é feito assim. Isso é um negócio que a gente está falando futurístico, que deve acontecer se acontecer daqui a 10, 15, 20 anos.